Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Caros amigos do nosso canal, a Igreja de Cristo, desde o Papa até o mais simples dos fiéis, é um reino de sacerdotes, uma nação consagrada ao culto de Deus. Mas isso não significa que a todos correspondam indistintamente os mesmos papéis e poderes. Uma questão que nem sempre é bem compreendida entre os cristãos diz respeito ao chamado sacerdócio comum, que vamos abordar. O que significa isso? O sacerdote e teólogo dominicano, Padre Antônio Roio Marim, na sua obra Resu Cristo e la Vida Cristiana, explica bem o assunto. O sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial constituem duas participações no único sacerdócio de Cristo, contudo, sendo distintos não apenas em grau, mas também na sua essência. Existe um princípio teológico segundo o qual tudo que há em Jesus Cristo como cabeça do corpo místico existe também, proporcionalmente, nos membros desse mesmo corpo, contanto que se trate de perfeições do Cristo que sejam comunicáveis. Em Jesus Cristo, com efeito, há duas classes de perfeições muito diversas: as que são próprias e exclusivas, portanto incomunicáveis, como, por exemplo, a união hipostática das suas naturezas humana e divina e a plenitude absoluta de graça. E as que são, por sua própria natureza, comunicáveis aos membros do seu corpo místico, e estão em Cristo como cabeça ou origem primária, da qual derivam para os demais. Por exemplo, a graça santificante, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. A este segundo grupo de graças pertence o seu sacerdócio. Cristo o possui em toda a sua plenitude absoluta, e neste sentido, o sacerdócio lhe é próprio e exclusivo. Mas ele pode comunicar, e de fato comunica a seus membros, uma participação verdadeira e real do seu sacerdócio, ainda que em graus muito diferentes de intensidade e perfeição. Existe uma diferença na raiz, na essência, entre a participação do sacerdócio de Cristo, que todos os fiéis recebem, e a do ministro de Jesus Cristo, que recebeu o sacramento da ordem sacerdotal. Chamamos de caráter sacramental aquela marca ou selo indelével que 3 dos 7 sacramentos instituídos pelo próprio Cristo imprimem na alma: o batismo, a confirmação e a ordem sacerdotal. É uma modificação que ocorre e não pode ser retirada. Por isso, todo aquele que recebe um sacramento, que imprime esse caráter, participa do sacerdócio de Jesus Cristo. Essa participação começa com o caráter do batismo, aperfeiçoa-se com o da confirmação e chega à máxima plenitude que pode alcançar no cristão com o caráter do sacramento da ordem. Uma é a participação no sacerdócio de Cristo, que recebem todos os fiéis pelo fato de estarem batizados e confirmados. E outra é a do ministro de Jesus Cristo, que recebeu, além disso, o sacramento da ordem. Com efeito, foi aos apóstolos que Jesus deu poder em seu nome, dizendo que tudo que ligassem ou desligassem na terra seria ligado ou desligado nos céus. Foi a eles que mandou realizar a Eucaristia em memória dele, perdoar os pecados e assim por diante. Não a todas as pessoas que o seguiam ou eram seus discípulos. Vamos aprofundar um pouco. Justamente por essas razões, seria falso pensar que todos os cristãos são sacerdotes no mesmo sentido em que o são os que receberam devidamente o sacramento da ordem. E vejamos as fontes dessa conclusão. Primeiro, a Sagrada Escritura. Os textos alusivos ao sacerdócio de todo o povo fiel são muito abundantes. Já no Antigo Testamento, se vai insinuando progressivamente essa realidade,
cuja revelação plena estava reservada para o Evangelho. Por exemplo, ao promulgar a lei no Sinai, Deus disse ao povo pela boca de Moisés: Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Isso está em Êxodo 19. O profeta Isaías renovou essa promessa, aplicando-a aos tempos messiânicos. Disse ele: O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Virão estrangeiros apacentar vosso gado miúdo, gente de fora vos servirá de lavradores e vinhateiros. A vós chamar-vos-ão sacerdotes do Senhor, de ministros de nosso Deus sereis qualificados. O apóstolo São Pedro escreve taxativamente em sua primeira epístola, dirigindo-se a todos os cristãos: Quais outras pedras vivas, vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E ainda: Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. São passagens que estão na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. São Paulo alude claramente ao sacerdócio dos fiéis, sobretudo quando os exorta a se oferecerem a Deus em sacrifício. Na carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. São João insiste no Apocalipse, como por exemplo no capítulo 5, versículo 9. Cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus ao preço do teu sangue homens de toda a tribo, língua, povo e raça. E deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Na Sagrada Escritura, portanto, encontra-se claramente expressa a doutrina do sacerdócio real dos simples fiéis. Em segundo lugar, temos os santos padres, aqueles homens que ajudaram a tornar a fé explicável e compreensível, além de firme, a partir do tempo dos apóstolos. Eles frequentemente aludem ao sacerdócio dos fiéis. Por exemplo, São Leão Magno se dirige ao povo de Roma por ocasião do aniversário da sua eleição papal e explica: Tendes motivos para celebrar este aniversário como se fosse vosso, porque, embora a Igreja de Deus esteja constituída por diversos graus, a integridade de seu sagrado corpo resulta da união de todos os seus membros. Leão fala, então, da unidade da fé e do batismo, de uma dignidade comum de todos, pedras vivas do edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Prossegue ele, mencionando o serviço especial do ministério sacerdotal e da sua posição de bispo de Roma e papa, acrescentando que todos os cristãos, tendo a alma submetida a Deus, buscam governar a si mesmos, oferecendo a Deus uma consciência pura e oferecendo no altar do coração hóstias imaculadas de sua piedade. Ou seja, são sacerdotes. Com relação ao magistério da Igreja, o ensinamento oficial da Igreja a respeito do sacerdócio dos fiéis foi exposto com extraordinária precisão e claridade pelos papas Pio XI e Pio XII. Vejamos alguns textos. Pio XI, em sua encíclica Miserentissimus Redemptor, escreve: Toda a família cristã participa do misterioso sacerdócio de oferecer e sacrificar, pois, como chamada com razão pelo príncipe dos apóstolos, é raça escolhida, um sacerdócio régio. Deve,
tanto por si mesma como por todo o gênero humano, oferecer sacrifícios pelos pecados, quase da mesma maneira que todo sacerdote e pontífice. Estes, escolhidos entre os homens e constituídos a favor dos homens como mediadores nas coisas que dizem respeito a Deus, o fazem. Pio XII, na sua encíclica Mediator Dei, expõe amplamente a natureza do sacerdócio dos fiéis e rechaça imprecisões e também exageros, recordando: os ritos e as orações do sacrifício da missa demonstram que a oferta da vítima, Jesus Cristo, é feita pelos sacerdotes em união com o povo. Assim, a oração do padre depois da oferta do pão e do vinho é: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos junto a Deus Pai Onipotente. E as orações com as quais é oferecida a vítima divina são ditas no plural, para indicar que também o povo toma parte como ofertante no sacrifício do altar. Depois conclui: não é de admirar que os fiéis sejam elevados a tal dignidade. Com a água do batismo, os cristãos se tornam, a título comum, membros do corpo místico de Cristo sacerdote. E por meio do caráter que se imprime nas suas almas pelo sacramento do batismo, são formados para o culto divino, participando assim, de modo condizente ao próprio estado, do sacerdócio de Cristo. E finalmente existe uma razão teológica para essa conclusão tão correta sobre o sacerdócio dos leigos. Exatamente o caráter sacramental do batismo, completado pelo caráter do sacramento da confirmação. Não se trata de uma metáfora, mas de um sentido muito real e verdadeiro. Como explica Santo Tomás de Aquino, e é doutrina comum em teologia, o caráter sacramental não é outra coisa que um sinal ou um distintivo que fica impresso na alma de maneira indelével e que nos configura a Cristo sacerdote, dando-nos uma participação física e formal no seu próprio sacerdócio eterno. É como que um selo com que se marca uma pessoa com o fim de ordená-la para um determinado fim, assim como se marca o dinheiro para usá-lo na economia. Pois bem, o cristão está destinado a duas coisas. A primeira e principal é a fruição da glória eterna, e para isso ele é marcado com o selo da graça. A segunda é receber ou administrar às outras pessoas as coisas que pertencem ao culto de Deus, e para isso ele é marcado com o caráter sacramental. Essa participação no sacerdócio de Cristo começa com o simples caráter batismal, é ampliada e aperfeiçoada com o da confirmação e chega à sua plena perfeição com o da ordem sagrada. Com relação à Igreja, o batismo nos faz cidadãos, a confirmação nos faz soldados, a ordem sacerdotal faz os ministros. Com relação à fé, o batizado a professa, o confirmado a defende e o sacerdote ordena as coisas que dizem respeito a ela. De fato, certos fiéis, revestidos de uma ordem sagrada, são instituídos em nome de Cristo para apacentar a Igreja por meio da palavra e da graça de Deus, como diz o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1119 e 1120 a seguir. O ministério ordenado ou sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio batismal. Garante que nos sacramentos é Cristo que age pelo Espírito Santo para a Igreja. A missão de salvação, confiada pelo Pai a seu Filho encarnado, é por ele confiada aos apóstolos e por meio deles a seus sucessores. Recebem o Espírito de Jesus para agir em seu nome e em sua pessoa. O cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da Igreja segundo estados e funções diversas. Esta configuração com Cristo e com a Igreja, realizada pelo Espírito, é indelével. Permanece para sempre no cristão como uma disposição positiva para a graça, como uma promessa e garantia da proteção divina, e como uma vocação ao culto divino e ao serviço da Igreja. Aí repousa a diferença, portanto, entre os sacerdócios comuns dos fiéis e o ministério ordenado. Com o que foi dito, esperamos poder ter esclarecido um pouco a existência do sacerdócio comum dos fiéis e a sua distinção do sacerdócio ministerial
dos que recebem o sacramento da ordem. Obrigada por terem assistido essa postagem. Se gostaram, clique em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.